Eu queria hoje fazer uma discussão aqui. Muita gente acaba gostando de tirar algumas conclusões precipitadas, né? Sobre vários assuntos. Sobre o presidente da República, por exemplo. Erra, e eu acho que erra feio, quem acha que o presidente Lula está perdido. Sabe assim? Eu tenho trabalho demais, então eu estou desorientado. Eu não estou conseguindo desenvolver meu pensamento crítico. Eu não sei exatamente para onde eu vou. Eu acho que erra também aquele que pensa que o presidente Lula não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Tipo jogador de futebol, sabe? Dava 2 dribles e fazia um gol, agora não dá mais 2 dribles. Não é mais o mesmo Lula, não. É outro Lula. Esse Lula tá sem vigor, ele tá meio cansado. Não é o Lula 1. Não é o Lula 1. Ninguém é a mesma pessoa que era há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quem é que, para aqueles que têm mais do que isso? Até porque quem tem 30 anos, obviamente, não tem nada a ver com o que era ao nascer. Mas tem muito analista que entrou nessa linha tentando passar a impressão de que o Lula está se deixando levar por alguma força estranha, que o Lula está se guiando hoje por novas forças, novas visões, que ele não está entendendo como é que as coisas funcionam, que ele não está entendendo que tem que fazer o ajuste fiscal, porque senão o Brasil não retoma o crescimento, que ele não está entendendo que a dívida pública brasileira, que nos anos 70 era de 30% do PIB, saltou para 40%, 60%, a coisa de 10 anos, aí hoje está em 70 e tantos por cento do PIB, um crescimento brutal. Que ele não percebe que a receita pública, que cresceu 9%, não faz frente à despesa, que aumentou 13%. Que ele não percebe que a previdência privada está explodindo. Isso não é culpa da sociedade, isso é culpa dos números. Os números estão na planilha, não tem conversa, não adianta a gente brigar com os números. O número de pedidos de benefícios cresceu brutalmente. A sociedade está ficando mais velha. Os sistemas de checagem, conferência, estão mais frágeis, até por causa da pandemia, e continuam. São pessoas que acham que o presidente não entendeu o papel do Banco Central, por exemplo. Que ele não entendeu. Veja, não é que ele está acertando quando ele critica o Banco Central. Isso está errado. Mas é que ele faria isso porque está perdido, porque não entende, porque está desorientado, porque não é, né? Porque é desinformado, porque não sabe como as coisas funcionam. Vem cá, ele foi presidente 2 vezes. Ele bancou o Henrique Meirelles durante 8 anos na presidência do Banco Central, que fazia exatamente o que está fazendo o Roberto Campos Neto. Com o detalhe, que a gente já comentou aqui, que o Henrique Meirelles operava com uma taxa média de juros real acima da atual. 2 pontos percentuais acima da atual. 6,5 agora, 8,5 com o Henrique Meirelles, em média. Que o presidente Lula, que agora critica o Banco Central, convivia com um vice-presidente e um ministro da Fazenda que criticavam o Banco Central e ele tocava a vida e não era com ele. Não era ele que criticava, ele administrava os que criticavam. Até porque não tinha mandato e, se ele concordasse, teria que demitir o presidente do Banco Central. E ele não demitiu o presidente do Banco Central. Erra quem acha que o presidente não sabe que a independência do Banco Central não é causa da elevação da taxa de juros. O Brasil teve altas de juros no tempo que o Banco Central não era independente. As opções do presidente não são resultado de uma inconsequência do tipo, eu não ligo para o que vai acontecer e não sei exatamente o que vai acontecer. Desculpa, o presidente da República pode ter gente quase tão bem informada quanto ele, mas mais bem informada do que o presidente é impossível.
Se ele quiser falar com qualquer empresário agora, ele pega o telefone e fala. Se um desses empresários quiser falar com ele agora, não consegue. Ou seja, no mínimo, o empresário com quem ele fala não consegue falar com ele se quiser falar. Ele consegue. Ele consegue falar com qualquer banqueiro. Às vezes um banqueiro liga para outro, o outro não atende porque está bravo. Mas se o presidente ligar, ele atende. Se o ministro da Fazenda ligar para passar um informe para o presidente, também é atendido. Aí ele recebe relatos precisos do Ministério da Fazenda e lá dentro da Receita Federal, do Tesouro, dados do IBGE, pode chamar Simone Tebet de ter os melhores dados IBGE, IPEA, estudos os mais variados, qualquer estudo. Eu quero um estudo sobre a evolução da dívida pública com os gastos de previdência. Em 3 minutos ele tem. Ele sabe que a previdência é deficitária. Ele sabe que a vinculação dos benefícios do INSS ao salário mínimo segura o reajuste do salário mínimo para o trabalhador, para que não arrebente de vez a Previdência, que está arrebentando. O presidente Lula sabe que a teia de renúncias fiscais, que a teia de subsídios do país, boa parte delas, criadas em gestão do PT, que elas são insustentáveis. Que a Receita Tributária não dá conta de vencer, que não dá para resolver pela arrecadação aquilo que só se pode resolver pelas contas, pelo corte das contas públicas. De forma que o discurso, as escolhas das palavras, os caminhos que o presidente tem seguido, não são fruto da desinformação, da desorientação, do despreparo. São opções que o presidente toma, conscientes, bem informado. Dia desses, no final da semana passada, o ministro da Fazenda reuniu alguns economistas da confiança do presidente, todos de uma linha heterodoxa, para conversar sobre os efeitos das declarações seguidas. Foram 19 ataques do presidente da República ao Banco Central sobre a desvalorização da moeda. Os efeitos disso na desvalorização do real. Ou seja, informa. Sempre, ele já sabia. Aí foram lá. Então, o que acontece? As decisões dele são conscientes, são pensadas. Ele resolve ir num caminho, porque ele quer ir naquele caminho. E vai, de olho na defesa dos mais pobres, na fatia da sociedade que mais precisa do Estado, na fatia da sociedade que mais apoia o governo dele, onde ele tem mais chance de conseguir votos, aonde ele faz mais sucesso, e vai. Se, quando ele é informado de que aquele caminho é perigoso, ele se convence de que é perigoso, ele muda, como mudou agora. Ia na linha do confronto do Banco Central, parou. Ah, parou porque foi avisado, ele não sabia. Para com isso. Não acredite nisso. Em 5 anos, uma pessoa vira engenheiro, em 6 vira médico. O presidente Lula, ele ficou 8 anos na presidência, tendo disputado 3 eleições anteriores na presidência, para presidente. Portanto, se preparou 3 vezes, não conseguiu. Depois ficou 8 anos na presidência da República. Mais os 5 anos e meio do desastroso mandato da Dilma. Quer dizer, desculpa, não dá para ele nem se proteger sob esse argumento de que não tem, de que não sabia, de que não achava, de que não, nem se proteger, nem a gente achar que isso explica o que está acontecendo. O que explica são opções conscientes do presidente da República, que uma vez alertado para o efeito que aquilo que ele eventualmente achou que poderia pisar por aqui, porque estava amparado por pesquisas. As pesquisas mostram, as que chegam ao Palácio do Planalto, de que bater no Banco Central é bom, mas não é bom para o mercado financeiro, para o mercado de uma forma geral, para o investidor. Aí, quando levam para ele, ó, dizendo isso aí vai ser pior do que o senhor imagina, ele vai para. Ele sabe que ele precisa abrir exceções para não deixar que o desarranjo fiscal destrua esse ativo, que é a relação dele com os mais pobres. Sabe disso. Tanto que deu declarações, vinha batendo no Banco Central, de uma hora para outra mudou.
Mudou. Não, ainda. Ah, então agora nós vamos ter que fazer uma. Vamos, a gente muda. Não tem problema. Depois a gente volta. Não tem problema. E vai atacar o desarranjo fiscal, né, no discurso, pelo menos. Então vai ter corte, que não é um corte suficiente para colocar o Brasil no trilho do arranjo fiscal. Não é. O ministro da Fazenda sabe disso, a ministra do Planejamento sabe disso. É o que deu para fazer para 2025. Apresentaram um corte de 25 bi, sendo que os gastos da Previdência estão subindo. Então esse 25 bi não vai produzir o efeito que produziria se fosse feito nos cortes de 2024, porque o orçamento de 2025 virá maior. Nas despesas, repetindo, as despesas no Brasil cresceram 13% para um crescimento de receita de 9%. O Estado brasileiro está 4% do PIB mais gordo do que estava no ano passado. Como é que nós vamos tocar um país assim, que não sobra dinheiro para nada? Aí quando eu levo as informações para o presidente, ele, inteligente como é, rapidamente percebe. O que eu quero dizer é que é muito fácil e confortável, até para o PT, dizer que não, sabe o que é? A Janja está influenciando, sabe o que é? Mudaram os assessores, não tem mais os grandes nomes do passado. E é verdade, não tem. Mas o que explica o que está acontecendo é que são opções feitas pelo presidente, que ele apostou que poderia seguir por mais tempo e que os números mostraram para ele que ele tinha que mudar. O discurso, ele mudou o discurso. Então não é perdido, desinformado. Não. São escolhas, é algo consciente. O presidente é responsável por seus acertos e também responsável por seus erros. Não pode se defender, não pode se escorar no argumento de que coisas inesperadas aconteceram. Não. Tudo que está acontecendo tinha sido previsto pela Fazenda, pelo planejamento, pelo sistema financeiro, por todo mundo, e todas essas informações chegaram ao presidente. É o primeiro a saber das coisas, não é o último a saber. Não vamos nos enganar com esse papo de que fica encastelado em Brasília, no gabinete, ninguém fala nada para ele. Não é verdade. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.